Paz do Senhor Jesus, tudo bem? Meu nome é Jonas. Que nessa noite nós possamos estar aprendendo um pouquinho mais, né, sobre a questão da palavra de Deus, que nos traz sobre o pecado não é seu amigo, né, que tem sido trazido nas últimas semanas, nas últimas quintas-feiras. Que você possa ser grandemente abençoado através da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela nos diz no livro de 1 João, capítulo 2, e o verso 16, que tem sido um tema, né, dessas lições, vai dizer: pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. E hoje eu queria trazer um pouquinho sobre essa parte do que a Bíblia diz sobre a ostentação dos bens ou a soberba da vida, né? Vão ter situações em que a Bíblia vai nos declarar, no caso, sobre a soberba da vida, né? Ou ostentação dos bens, traz um certo significado da mesma forma, só muda a questão de tradução, né? Mas eu queria trazer nessa tradução da NVI, que vai trazendo sobre ostentação dos bens. E quando a gente para pensar sobre soberba da vida ou ostentação dos bens, quando a gente para pensar em bens, normalmente a gente pensa em bens, coisas materiais que nós temos, coisas em que talvez dinheiro, talvez casa, talvez carro, porque tudo isso são bens materiais. Mas os bens, eles vão muito além do que somente bens materiais. Ou seja, o bens é o que é propriedade de alguém, ou seja, o que alguém tenha. Ou seja, o conhecimento, de alguma maneira, ele é um bem. É claro, se você tem um conhecimento sobre alguma determinada área, não é só você que vai ter o conhecimento sobre aquela determinada área, não é exclusivo. Mas o conhecimento, a maneira como ele entrou, a metodologia como ele entrou na sua mente, ela é um bem seu. Esse conhecimento é um bem seu, porque a maneira como você aprendeu foi particular. E é um bem seu, porque está na sua mente da maneira como você aprendeu. Ou seja, bem é o que é propriedade de alguém, ou seja, o que alguém tenha. Algo que alguém tenha é um bem. E quando a palavra de Deus ela vem nos traz esses três pontos, né? Fala sobre, vem falando sobre a ostentação dos bens, que é o terceiro ponto. Fala sobre a cobiça da carne e a cobiça dos olhos, que foi tratado nos outros dois estudos. E nesse momento ele traz sobre essa soberba da vida, sobre essa ostentação de bens. E é interessante que na mesma versão, só que em inglês, na NIV, né? Ele vai citar um outro termo. Ele vai citar the boasting of what he has and does, o que significa que é a glória ou vangloriar-se de o que ele tem ou do que ele faz. Ou seja, não traz somente uma questão de bens, mas traz coisas que você tenha ou que você faça. Ou seja, de alguma maneira, essa soberba da vida, ela está relacionada não somente ao que você tem, não somente a bens, seja eles materiais, seja eles de conhecimento, mas está relacionada também a coisas que nós fazemos. E que muitas vezes, talvez, nós nos vangloriamos nessas coisas. Entende? E aí, dentro disso, eu queria trazer alguns exemplos que a palavra de Deus, ela nos diz sobre pessoas que acabaram caindo nessa soberba da vida, que acabaram se ensoberbecendo, né, por algum motivo, por alguma razão. O primeiro, talvez o que a gente mais lembre, né, e é realmente isso que eu vou trazer aqui, é sobre Nabucodonosor. Nabucodonosor, ele foi alguém que caiu nesse ponto da soberba da vida, nesse ponto da ostentação dos bens. Então, quando o seu reino estava ali de uma maneira estabelecida, ali no livro de Daniel, no capítulo 4, do verso 28 ao 32, o seu reino já estava de uma maneira estabelecida. Se nós formos para observar geograficamente, o reino babilônico era imenso. Pegava regiões do Egito, pegava regiões da antiga Mesopotâmia, né, que quando nós estudamos na escola conhecemos como Mesopotâmia, regiões do que hoje é a Síria, né,
algumas pequenas regiões do que hoje é Turquia. Então, assim, era um reino enorme, sabe? Era um reino muito grande, um império muito grande. Então, aquilo de alguma maneira subiu para o coração de Nabucodonosor. E ele então, nessa passagem de Daniel 4, do 28 ao 32, a Bíblia fala que ele se achega na parte de cima do seu palácio, do terraço do seu palácio. Ele olha para o seu reino e ele fala, olha, essa não é a grande Babilônia na qual eu construí por capital do meu império? Ou seja, ele ainda fala que aquilo foi para a sua glória, para a glória da sua majestade. Então, assim, ele traz um pouco disso. E nós vemos a soberba da vida, a ostentação dos bens, do que ele tinha e do que ele tinha feito, subindo ao seu coração. Então são os dois pontos. Ele traz em uma mesma passagem coisas que a soberba da vida em relação a coisas que ele tinha feito e a coisas que ele tinha. Ou seja, Nabucodonosor se ensoberbeceu pelo que fez, ou seja, ele traz que construiu a Babilônia. Não é essa grande Babilônia que eu construí por império do meu reino, por capital do meu império, perdão. E também ele traz, ele se ensoberbece pelo que ele tinha, ou seja, o seu império, o poder e majestade. Né? Nessa passagem nós vemos ele falando sobre isso, sobre o seu império, sobre o poder que ele tinha e sobre a sua majestade, que ele fala para a glória da minha majestade. Naquele momento, então, Nabucodonosor, ele começa a se ensoberbecer de uma maneira muito maior. Né? Ele já estava, de alguma maneira, seguindo esse caminho de soberba. Mas naquele momento, ele se ensoberbece de uma maneira muito maior. Ou seja, nós vemos ele se ensoberbecendo. A ostentação dos bens, a ostentação da vida, a soberba da vida, tomando conta do coração de Nabucodonosor. E ele tinha muitas coisas. Era uma pessoa que tinha muito dinheiro, que tinha, como eu falei, o Império Babilônico era muito grande. O Império Babilônico era muito grande, cobria um espaço geográfico enorme. Ou seja, ele tinha um determinado poder, tanto financeiro quanto político, muito grande. Mas ele se ensoberbeceu por tudo aquilo que ele tinha. Outra situação em que nós vemos é Roboão, que é filho de Salomão, no livro de 1 Reis, capítulo 12, e aí os versos 14 e 16 são os pontos principais. Ou seja, quando nós vemos desde o início ali do capítulo 12 de 1 Reis, a Bíblia vai dizer que Roboão ele assume o reino, né? E o povo ele chega para Roboão e fala, olha, Roboão, seu pai ele pôs um jugo muito grande sobre nós. Ou seja, nós trabalhamos muito, porque na época de Salomão, durante o reino de Salomão, foi um reino de muitas construções, em que teve muitas construções, muitas coisas a serem construídas, desde o templo até Palácio Real. Então várias coisas foram construídas. Ou seja, foi um reino em que as pessoas trabalharam demais, foram muito exigidas no seu trabalho. E o povo chega para Roboão e eles falam, olha, Roboão, tira um pouco desse jugo, porque o jugo do teu pai já foi pesado. Então tira um pouco desse jugo para as nossas vidas. A Bíblia fala que Roboão ele foi até os conselheiros de seu pai, os mais velhos. Os mais velhos falaram, olha, tira um pouco do jugo desse povo, porque assim eles vão continuar sendo teus servos. Vão ser teus servos de bom agrado. E ele ignora a orientação dos conselheiros de seu pai, dos conselheiros mais velhos, e ele vai para amigos em que ele tinha, de pessoas que cresceram com ele. E eles falam, não, aumenta o jugo sobre esse povo. E então, quando chega o determinado os 3 dias que ele tinha solicitado, ele chega pro povo e ele fala, olha, o meu dedo mindinho vai ser mais grosso do que a cintura do meu pai. Ou seja, ele traz olha, você é ainda mais pesado, o meu jugo vai ser ainda mais pesado do que o do meu pai. Naquele momento, Roboão, ele se ensoberbeceu pelo que ele poderia fazer. Ou seja, o poder que estava na sua mão permitia com que ele fizesse algumas coisas. E pelo que ele poderia fazer, ele se ensoberbeceu. Ele nem mesmo tinha feito ainda algo.
mas ele se ensoberbeceu pelo que ele poderia fazer, de aumentar o jugo, ter um jugo maior do que o que Salomão deu sobre o povo. E ele também se ensoberbeceu pelo que ele tinha, porque quando o povo começa a questionar, a reclamar sobre aquilo, depois que Robão fala isso, ele fala, olha, o que vocês têm com Davi? Qual é a ligação de vocês com Davi? Lá no verso 16. Ou seja, ele traz uma soberba por ser da linhagem de Davi. E ele fala isso, qual é a ligação de vocês? O que vocês têm com Davi? Vai cada um para sua casa, sabe? Então a soberba entra no coração dele simplesmente pela questão da linhagem, por ser da linhagem de Davi, e Davi significar muito para o povo judeu. Mas nós vemos a palavra de Deus também trazendo um ponto sobre uma pessoa que é Paulo. A Bíblia vai falar sobre Paulo no livro de Filipenses, capítulo 3, do verso 4 a 8. Em Filipenses, capítulo 3, versículo 4 a 8, nós vemos Paulo ele trazendo um pouco do que ele tinha. Ele fala, olha, eu sou judeu, eu era fariseu quanto à lei, né? Quanto à lei, ou seja, o conhecimento dele era o conhecimento de um fariseu. E quando nós paramos para olhar a vida de Paulo, Paulo era alguém que tinha muitas coisas, principalmente em aquisito de conhecimento. Ou seja, os bens que nós temos não são somente materiais, mas podem ser também bens tecnológicos, no sentido de tecnologias, de novos conhecimentos. Podem ser conhecimentos. E na vida de Paulo não era dinheiro, não era ouro, nem prata, nem nada disso, mas era o conhecimento. Ele era alguém muito sábio. Quando nós vemos em Atos 17 que ele chega no Areópago e ele vai pregar, ele não prega pro Areópago em Atenas como ele pregou em Jerusalém, ou como ele pregou em Éfeso. Não, ele prega de uma maneira relacionada àquele povo. E ele traz sobre alguns escritores, sobre alguns filósofos gregos, né, romanos também. Ele traz sobre alguns filósofos e ele traz de uma maneira com que ele conseguisse falar com aquele povo. E nós vemos várias outras situações. Na situação em que Paulo iria levar chicotada, ele falou, olha, é justo você bater em um cidadão romano? Isso ele fala na língua grega com aquele soldado. E o soldado ele até se assusta, né? E ele fala, nossa, você fala grego? Né? Eu pensei que você... Ele acaba já até comparando com uma outra pessoa. Ele talvez nem sabia quem era Paulo exatamente. Mas ele fala, nossa, você fala grego? Ou seja, era algo que trazia um certo destaque. Era uma questão de conhecimento muito grande. E nessa passagem nós vemos Paulo falando isso. Olha, eu sou judeu. Eu, quanto à lei, fui fariseu. Zeloso quanto à lei. Né? Que eu era perseguidor relacionado a esta lei. E ele vem trazendo vários pontos relacionados a coisas que, se fosse para se gloriar na carne, ele poderia se gloriar. Mas, contudo, no versículo 8 ele vai falar que considerou tudo o que tinha em nada comparado ao que Deus tem. A glória suprema, que é o que Paulo cita. Ou seja, comparado ao que Deus tem, tudo que nós temos, ele tem que se transformar em nada. Em muitos momentos nós temos coisas, sejam lá conhecimentos, sejam lá bens materiais. E talvez o nosso coração se ensoberbece por essas coisas. Talvez o nosso coração tenha se ensoberbecido por essas coisas, por coisas que nós temos, por coisas que nós fizemos, por coisas que nós podemos fazer, alguma coisa do tipo. Mas Paulo ele traz um grande exemplo de algo. Ou seja, tudo o que nós temos, por mais que eu tenha feito grandes coisas, por mais que eu tenha poder de fazer grandes coisas, por mais que eu tenha grandes coisas, nada disso comparado à glória suprema do nosso Senhor Jesus é maior. Nada disso é maior do que comparado à glória suprema do nosso Senhor Jesus. E que nós, cada um de nós que estamos aqui vendo esse vídeo, possamos considerar tudo o que temos, tudo o que somos, tudo o que fizemos e tudo o que nós podemos fazer como muito menor do que Ele tem, do que Ele é e do que Ele pode fazer. Porque o que Cristo tem, o que Cristo é e o que Cristo pode fazer é muito mais do que nós temos, do que nós somos. Amém? Que Deus possa te abençoar nessa noite e que a palavra de Deus possa te tocar a cada dia mais e mais. Amém? A paz do Senhor a todos hoje à noite, nesta quinta-feira. Isso é a nossa última lição, né, sobre esse tema, o
pecado não é seu amigo. Então, nesse mês, né, nós já falávamos sobre concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, e hoje à noite vamos falar sobre soberba da vida. Então, eu vou citar alguns versículos que já foram citados várias vezes, né? Mas isso é bom porque vai grudar melhor nossas mentes. Repetição é a chave de aprender, né? Aprendizado. Então, vamos olhar nossa chave, o versículo chave, né? Em 1 João 2 e versículo 16. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não vem do Pai, mas sim do mundo. Então, lembre, nesse mês, nós já fizemos vários contrastes, né, entre Eva, tentação de Eva e tentação de Jesus, em Lucas. Então, em Gênesis 3, nós podemos ver um exemplo que não sabia da palavra de Deus. Eva lembra que ela adicionou algumas coisas quando Satanás tentou ver o que ela já sabia. Ela não sabia exatamente o que Deus ordenou. Então, ele já sabia, ok, eu posso pegar ela assim. Então, no versículo 6 de Gênesis 3, fala assim: Então, vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer. Isso é a concupiscência da carne, né? Para comer, para ficar com sua carne satisfeita, né? E agradável aos olhos, concupiscência dos olhos, né? E árvore desejável para dar entendimento. Isso é a nossa lição hoje, né? Soberba da vida. Ela estava desejando entendimento, né? Tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, e ele também comeu. Então, nós podemos ler também nosso exemplo perfeito, porque ela não sabia a palavra de Deus, mas quem sabia? Foi Jesus, né? Em Lucas 4, nós podemos ver a tentação de Jesus. Lembra, ele foi batizado pelo João Batista, e depois ele foi até o deserto para 40 dias, 40 noites, onde Satanás tentou ele. Mas cada tentação, o que Jesus fez? Ele citava a palavra de Deus. Ele sabia. Ele citava versículos no Antigo Testamento, porque lembra, o Novo Testamento não foi escrito ainda, né? Então, ele citava versículos que nós podemos encontrar também no Antigo Testamento. Em versículo 4, né, versículo 3, Satanás falou: Se tu és filho de Deus, manda essa pedra que se torne em pão. Jesus, porém, lhe respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem. Então, isso foi concupiscência da carne, né? Para satisficar sua carne nesse momento. Também, lembra, ele mostrava todos os reinos, né? E ele disse em versículo 6, Dar-te-ei toda a autoridade e glória desses reinos, porque me foi entregue e a dou a quem eu quiser. Se tu me adorareis, será todo tua. Respondeu-lhe Jesus: Está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Então, isso foi concupiscência dos olhos, né? Porque ele mostrava todos esses reinos diante de seus olhos. E, ultimamente, nossa lição hoje é soberba da vida. Então, o levou a Jerusalém. Então, ele levou dele do deserto até Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo. Então, lembra, esse templo em Jerusalém foi o centro de religião dos judeus, né? Então, foi sempre muita gente lá no templo. E no pináculo do templo foi um lugar óbvio, né? Diante de todo mundo. Ele disse: Se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Porque está escrito, olha, Satanás, ele é esperto, né? Porque ele começava a citar também a palavra de Deus. Fora do contexto, né? Mas ele citava também a palavra de Deus. Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. E eles te susterão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra.
olha, ele citava, isso foi soberba da vida, uma tentação de soberba, porque Jesus nessa hora, ele podia evitar, né, a cruz nesse momento, e simplesmente mostrar quando os anjos vão guardar ele, salvar ele nesse momento, se ele realmente lançou ele do pináculo na frente de todos, ele podia mostrar que ele era Deus mesmo, né? Que ele era sobrenatural, alguém que controlava os céus, também a terra. Mas ele não aceitou essa tentação, né? Ele respondeu em versículo 12. Respondeu-lhe Jesus, dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Então, ele citava mais uma vez a palavra de Deus para desarmar, né, o inimigo. E nós também temos que fazer isso. Então, hoje à noite, vamos falar sobre soberba da vida, né? Eu pensava sobre soberba da vida. Isso é muito importante porque soberba, né, orgulho, pode se mostrar em várias vezes em nossas vidas. Eu já encontrei pessoas, e não é só pessoas que têm dinheiro, que têm soberba, não é só pessoas que são ricos ou também são pobres. Todo mundo pode se mostrar soberba em sua vida. Todo mundo, não importa de qual família você vem, todo mundo tem essa tentação, porque somos humanos, todos nós. Independente de sua família, de onde você vem, seu país, não importa se você é brasileiro, americano, de África, de Ásia, não importa, né? Todo mundo tem que conquistar essa tentação para aceitar soberba, né? E ficar orgulhoso de várias coisas em sua vida. Então, eu escrevi várias maneiras que orgulho e soberba pode se manifestar nas vidas de pessoas ou em sua vida. Você já encontrou alguém que tinha muito orgulho que eu vim de nada e agora eu tenho uma boa educação, uma boa formação, eu tenho dinheiro agora, eu comecei no baixo, né, de tudo e agora olho onde estou. E também isso é bom, né, se você criou uma boa vida, mas todos nós temos que lembrar que só porque você está esperto, você tem uma educação, talvez você tenha dinheiro, você está sustentando sua família, talvez, colocando comida na mesa. Isso não foi você que fez. Não foi eu que fiz. Foi o Senhor Jesus que deu força para você trabalhar, que deu essa inteligência para você, para estudar. Ele deu tudo para você conquistar todas essas batalhas, né? E fazer algo de sua vida. Então, eu sei que, como eu falei, nós podemos ver que essas coisas podem manifestar em nossas vidas e isso é soberba da vida. O primeiro é para murmurar, né? E falar mal das decisões de Deus. Quando nós não entendemos o que Deus está fazendo, quando nós começarmos para falar mal do Senhor e julgar o que o Senhor está fazendo, isso é soberba da vida. Romanos 9, e versículos 20 a 21, fala assim: Mas o homem, quem és tu que o Senhor replicas? Porventura a coisa formada dirá ao que a formou, por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para uso honroso e outro para uso desonroso? Então, quando nós começarmos a julgar as decisões de Deus e pessoas, eu já vi pessoas com muita amargura, né? Falando
coisas contra Deus, contra talvez a igreja, culpando Deus, isso é uma forma de orgulho e também soberba. Pensando, eu sei melhor. Eu não faria algo assim, mas o Senhor fez. Então, ele está falando aqui em Romanos, eu não sou o criador. Eu não sou o oleiro, né? Eu sou simplesmente a criatura. Então, isso, né? Nós temos que lembrar para ser humildes na presença de Deus. Também falta de gratidão. Isso é um sinal dos últimos tempos também, né? Também raiva, né? Quando você fica bravo sempre para qualquer coisa. Muitas vezes isso é uma forma de soberba, né? Provérbios 28. Eu espero, irmãos, que vocês tenham na sua Bíblia para acompanhar. E também numa caneta e papel para anotar esses versículos, né? Como eu falei, repetição é muito importante, mas também para escrever ajuda muito a lembrar. Então, versículo 25 de Provérbios 28. O cobiçoso levanta contendas. Levanta contendas, mas o que confia no Senhor prosperará. Então, levanta contendas significa que você está sempre pronto para lutar, né? Você está sempre pronto para brigar com qualquer pessoa. Isso é, como a Bíblia fala, cobiçoso. Isso é soberba. Isso é alguém que só está pensando em si mesmo. Não está pensando, né? Às vezes até pessoas podem ficar mal educados. E eles estão no mundo. E às vezes eu não sei o que eles estão passando. Talvez foi um dia que eles receberam o pior notícias na vida deles. Talvez eles estão sendo abusados na casa deles. Eu não sei o que eles estão passando. Mas eu tenho que lembrar. Eu não posso controlar o que eles vão fazer para mim. Mas eu posso controlar minha reação, né? Não significa que eu não vou ficar chateado às vezes se pessoas estão mal educadas comigo, mas eu posso controlar minha reação. Mas, o outro lado, tem pessoas que ficam com raiva e bravo com tudo na vida deles. É coisinhas, né? Eles ficam, ela não me cumprimentou, né? Ela olhou para mim assim, né? Qualquer olhar está machucando essa pessoa. Às vezes isso está mostrando que eles estão só pensando no mundo deles, né? Só muito focado no mundo deles, que é muito pequeno, né? Então, nós temos que lembrar, Tiffany, você está ficando ofendido muito facilmente. Será que você está ficando com um orgulho? O raiz talvez é orgulho, que você está pensando só em si mesmo? Né? Você não está pensando em outros e pensando, será que isso não tem nada a ver comigo? Porque muitas vezes não tem nada a ver com você, contigo. Então, nós temos que lembrar, o raiz disso talvez é soberba da vida. Eu não vou ficar sensível demais, né? Então, também, percebendo você mesmo, si mesmo, como mais importante do que outros, né? Isso também, quando estamos focando no nosso pequeno mundo. Outra manifestação de orgulho é quando você está olhando em sua importância, dons e habilidades numa maneira muito maior do que eles são. Espero que isso faz sentido em meu português, né? Mas pessoas, às vezes você tem dons, você tem habilidades e você é importante, né? Porque você é uma criatura de Deus, né? Deus criou você. Você é importante, sua alma tem importância. Mas eu tenho que lembrar que Deus também criou todo mundo. E eu não sou maior nem menor do que qualquer outra pessoa. Eu não sou melhor nem pior do que qualquer pessoa.
né? Às vezes pessoas têm essa visão de si mesmo, que eu sou o pior de todo mundo, né? Isso não é verdade. Você tem que corrigir esse visto, né, que você tem de si mesmo. Você não é pior do que todo mundo. Todos nós temos erros, todos nós temos coisas que gostaríamos mudar em nós, né? Mas também tem outras pessoas que pensam que eles são melhores, né? São melhores do que outros. E isso também não é verdade. Não. Todos nós somos filhos de Deus através da criação e alguns de nós somos filhos de Deus através da salvação também. Então é importante para lembrar e ver nós mesmos como nós realmente somos. Que eu não sou melhor do que outros, nem pior. E isso pode manifestar como soberba, né? Quando eu penso mais do que em meus dons e habilidades do que eles realmente são. Pessoas às vezes têm muito orgulho sobre seus talentos. Isso é muito perigoso, porque eles, como eu falei sobre educação, sobre seu trabalho, como tudo, você esquece que foi Deus que deu esse dom para você, não é você. Você esquece que foi Deus que deu esse entendimento sobre música, que deu esse dom de sua voz, que deu esse, talvez, dom de falar e pregar. Que tudo vem de Deus e não de nós. Também pessoas que são que desejam perfeccionismo e também às vezes eles se tornam como os fariseus, muito legalísticas, né? Eles pensam só em todas as regras e esquecem o coração de Deus no meio de todas as regras. Então Mateus 23 fala assim, 24 a 28, fala: guias cegos, que coisas um mosquito, que coais um mosquito e engolis um camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas por dentro estão cheios de rapina e de intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o exterior se torne limpo. Então, eu ia falar aqui, né, que às vezes pessoas usam esse versículo para falar: eu posso vestir em qualquer maneira, porque só é no interior que importa, né? A Bíblia não está falando disso. A Bíblia aqui está falando que o interior e também o exterior são importantes, sim. Então, eu não estou ensinando aqui que o exterior não importa. Claro, isso não é verdade. Mas tem algumas pessoas que vão só pensar no exterior e esquecer o interior, que é mais importante, né? Que é a raiz de tudo. Por que nós fazemos isso? Então, os fariseus, eles estão até adicionando coisas à palavra de Deus e colocando essas coisas, né? Mandando pessoas seguirem suas regras. E eles foram aparentemente perfeitos. Eles seguiram todas essas regras. Mas a Bíblia fala que no primeiro limpa o interior do copo. E isso é que nós temos que lembrar. Humildade é quando nós limparmos nosso interior e pensarmos: Senhor, eu estou fazendo o meu melhor para seguir seus mandamentos, né? O que o Senhor está desejando para a minha vida. Mas eu tenho que lembrar que não é para fazer um checklist, né? Fazendo, sim, eu não cortei meu cabelo, estou vestido assim, ok, está tudo bem. Eu esqueci, nossa, como é meu interior? Como é meu coração hoje? Eu estou olhando para pessoas como almas, né, que precisam do Senhor. Eu estou olhando para as pessoas com compaixão, né? Quando eles estão falhando, talvez quando eles estão tropeçando. Ou será que eu estou só focado no exterior? Isso é ruim. Mas versículos aqui falam, Jesus falava assim: primeiro limpa o interior, para que também
o exterior se torne limpo. Então, ele também falou para limpar o exterior, né? Quando limpamos o interior, também o exterior vai seguir, né? Essa limpeza, né? Para ficar limpa na presença do Senhor. Eu vou pular algumas coisas, né? Eu escrevi várias maneiras, né? Para mostrar orgulho e soberba, né? Então, não vou ler todos os versículos, mas vou falar algumas maneiras que eles vão manifestar. Pessoas que falam demais sobre si mesmos, né? Na verdade, eu vou ler alguns desses versículos porque eles são bons, né? Provérbios 27 e versículo 2. Seja outro que te louve, e não a tua boca, o estranho e não os teus lábios. Você já encontrou pessoas que falaram demais sobre seus sacrifícios, até ministros, ou pessoas que talvez sim sacrificou muito pelo reino de Deus, mas quando eles começam a falar, a Bíblia fala que, em verdade, isso é soberba, né? Isso é orgulho. Você está querendo outros, né? Pensa numa forma sobre você. Você está louvando a si mesmo. É muito melhor quando outros começam a louvar, né? Elogiar você, né? Para falar, uau, ela sacrificou isso, né? Ela está vivendo nessa forma. Eu admiro muito ela. Isso é bem melhor do que você falando de si mesmo. É feio disso. Quando eu vejo assim, eu penso, nossa, eu não quero ser assim, porque a Bíblia fala, né, para não fazer isso. Seja outro que te louve, e não a tua boca, o estranho, e não os teus lábios. Também pessoas que são sempre consumido e pensando o que outros estão pensando deles, opiniões de outros. Eles pensam mais do que outros pensam, do que o próprio Deus pensa. Isso é muito, muito comum. Gálatas 1 e versículo 10. Pois busco, eu agora a favor, desculpa, eu vou repetir. Pois busco eu agora o favor dos homens ou o favor de Deus? Tem pessoas que estão sempre buscando só o favor dos homens. O que homens estão pensando? Opiniões dos outros e não de Deus. Ou procuro agradar os homens? Se estiveste ainda agradando os homens, não seria servo de Cristo? Isso é assustador, né? Ele está falando, se eu estou ainda agradando só os homens, eu não sou servo de Cristo. Porque meu foco não é Deus, é outros. E como eles estão me percebendo, né? Em verdade, isso é bom para pensar em outros, sim. Mas tem pessoas que vão só pensar em agradar todo mundo, além do Senhor. E isso é uma forma de soberba, de orgulho, de pensar, eles estão pensando disso de mim, ela falou disso de mim, e ele falou isso de mim. Se o Senhor Deus está feliz com você, não importa. Se você está seguindo a vontade de Deus, não importa o que outros estão falando, né? É só o Senhor que importa. Também vamos falar, eles não têm habilidade para receber correção de liderança, eles vão ficar defensivos. Nós precisamos de um espírito que pode receber correção. Isso vai proteger a gente, porque ninguém está sempre 100% correto, né? Sempre. Também suas palavras vão destruir, né, pessoas ao seu redor. Eles não vão pedir perdão, nem também admitir quando eles estão errados. Eles sempre vão culpar outras pessoas. Eles sempre são as vítimas. Talvez você já conhece alguém assim que sempre é vítima.
né? Quando eles estão fazendo algo, mas você não entende, é porque minha mãe falou isso, e tal, e porque meu marido fez isso. Sim, eu entendo que talvez pessoas fez algo ruim com você, mas sua reação é sua responsabilidade. E soberba da vida vai falar, não, eu não tenho culpa em nada, e minha reação só depende de outras pessoas. Não. Soberba, lembra, nós temos que citar a palavra de Deus, tirar essa soberba e falar, não, eu vou aceitar responsabilidade para minha salvação e minha família. Colocando suas preferências e opiniões em primeiro lugar, em cima dos outros, também eles vão minimizar seu pecado e maximizar o pecado dos outros. Mateus 7, 3 a 5 fala disso. Então, eu estou terminando agora, né? Pessoas que querem ser vistos, reconhecidos, honrados sempre. Isso é muito perigoso, mas eu vejo isso muito em igrejas. Pessoas que querem ficar no melhor lugar, pessoas falam de seus títulos, né? Talvez de pastor, obreiro, diácono, bispo, qualquer título que você pode pensar. E sim, é importante para respeitar, né? Dar honra para pessoas. Mas se você vai ficar ofendido quando pessoas não falam disso para você, ou talvez não vão deixar você com oportunidade na igreja, talvez para sentar no melhor lugar, isso mostra uma soberba em sua vida e talvez um orgulho que você tem, uma raiz em seu coração, que você tem que conquistar. Porque Jesus falou em Lucas 4, 8 até 11, quando por alguém fores convidados às bodas, não te reclines no primeiro lugar. E também ele falou para tomar o último lugar. E deixar, como eu falei sobre pessoas louvando você ou elogiando você, que você fica humilde e deixa outros te elevar. Também Mateus 23 e versículos 5 a 7 fala sobre os fariseus. Todas as suas obras eles fazem a fim de serem vistos pelos homens, pois alugaram os teus filactérios e aumentam as franjas dos seus mantos. Gostam do primeiro lugar nos banquetes, das primeiras cadeiras nas sinagogas, das saudações nas praças e de serem chamados pelos homens Rabi. Em outras palavras, eles gostam de sejam vistos, eles gostam de títulos, né? Quando pessoas falam, missionária, pessoas estão me chamando missionária. E se alguém não me chama de missionária, eu vou ficar braba com eles. Não, isso é mostrando uma raiz de orgulho e soberba em minha vida. E lembra, isso é um espírito de Satanás, de anticristo, porque ele no céu ficou pensando que ele era igual a Deus. E lembra que tudo que nós temos é de Deus. 1 Pedro, último versículo da noite, 5, 6 a 7, fala assim. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, em outras palavras, ele vai te exaltar se você vai se humilhar. Em seu tempo, ele falou, para que a seu tempo vos exalte. Então, irmãos, Deus abençoe todos em nome de Jesus hoje à noite. Vamos conquistar soberba da vida em nossas vidas. Nós não vamos ficar sensíveis demais, bravos demais, ofendidos demais, porque isso mostra o quê? Soberba em nossas vidas. E isso é pecado em nossas vidas. Então, em nome de Jesus, ter uma semana abençoada e até semana que vem vamos falar de casamento, né? Como construir uma casa, casamento saudável. Em nome de Jesus, Deus abençoe todos e até semana que vem.
Deus abençoe.